A volta do auxílio emergencial. Matéria publicada hoje, me acompanha aqui se você ficou interessado nesse assunto. É um pouquinho chato, mas a gente tem que se atualizar em relação a tudo que está acontecendo. Não se esqueça também de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas redes sociais. Compartilha no seu Facebook, no seu WhatsApp. Não é inscrito no canal? Aproveita essa oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e também algumas dicas que eu costumo trazer aqui para ajudar as pessoas que acompanham os vídeos. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia. Nessa sexta-feira, hoje 5 de fevereiro de 2021, ao que tudo indica aí, o ministro da Economia já aceita a volta do auxílio emergencial, apesar de querer algumas reformas fiscais. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse na noite de quinta-feira, portanto ontem, dia 4 de fevereiro de 2021, que pode haver uma nova rodada que ajuda financeira aí, pelo menos por um grupo menor, né? Portanto, seria metade apenas dos beneficiários do auxílio emergencial, que totalizaram cerca de 68 milhões de pessoas. Para isso, no entanto, ele precisa de um quadro fiscal robusto com reformas visando a recuperação econômica. Vamos entender rapidamente aqui. A declaração foi feita depois do ministro se reunir com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que foi ao seu encontro levar a preocupação do Congresso com as pessoas que ficam desamparadas com o fim do auxílio emergencial em dezembro. Guedes calcula que a atuação dessa vez deve ser mais focalizada, já que cerca de metade dos beneficiários do auxílio emergencial continuarão assistidos pelo Bolsa Família. Sobre o quadro robusto aí citado por Guedes, Pacheco afirmou que suas prioridades no Congresso estão reformas como a tributária e a administrativa, além das PECs aí, propostas de emenda constitucional do Pacto Federativo e gatilhos emergenciais para o funcionalismo público. Essa primeira etapa aí custou 294 bilhões de reais aos cofres públicos, destinado a 68 milhões de pessoas, de abril de 2020 a janeiro de 2021. Então, portanto, no início da noite de quinta-feira, o ministro da Economia recebeu primeiramente ali o presidente da Câmara. O presidente do Senado atrasou por causa de uma votação na casa e chegou depois que Lira já tinha ido embora. Tanto Lira como Pacheco disseram estar em sintonia com a equipe ministerial. Então, portanto, aqui, só para recordar as pessoas, para recordar aqui todo mundo que segue o canal, como estamos nessa situação, as discussões do auxílio emergencial retornam aí do benefício lá no Senado e na Câmara. Nós nos lembramos que o ministro da Economia disse que apenas se o número de mortes ali fosse superior a 1.000, que voltaria o auxílio emergencial. A volta da economia no Brasil estaria baseada na vacinação. O Brasil vacinou cerca de, até agora colocando os idosos na linha de frente também da vacinação, aquele pessoal que estava na linha de frente de combate, cerca de 2% da população até agora, devido às cabeçadas aí do governo federal nas relações exteriores, as rugas criadas aí, portanto, entre o Itamaraty, prejudicando a chegada de insumos e doses de vacina aqui no Brasil. Infelizmente, o governo federal deixou a desejar nesse ponto da vacinação. Como o próprio ministro alegou que a vacina seria a única maneira da economia voltar, isso não está acontecendo. É provável aí, o ministro da Economia já deu ontem à noite, na quinta-feira, o ar da graça aqui, já aceitando, portanto, a volta do auxílio emergencial. O líder do governo disse que o auxílio emergencial não volta como era antes, nós sabemos disso, e segundo o que tem sido afirmado aqui, apesar da negativa do presidente da República, que não quer a volta do auxílio emergencial, ao que tudo indica, apenas metade, vou repetir, apenas metade dos 68 milhões que receberam o auxílio emergencial lá no ano de 2020, agora início de 2021, receberão. Para você que me acompanhou, vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo. A questão aqui é que o
o Paulo Guedes, ministro da Economia, fala em uma rodada do auxílio emergencial para 32 milhões de pessoas. Quem seria esse público? O ministro da Economia disse que nessa fase aí, a nova rodada do auxílio emergencial para 32 milhões de brasileiros, segundo o ministro, o auxílio deve ser mais focado ao atender metade dos 68 milhões de desempregados, informais, beneficiários do Bolsa Família que receberam no ano passado. Guedes estimou aí que o público para a retomada do benefício, depois de reunir com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e também da Câmara. A questão aqui, portanto, é que ficam de fora as pessoas que já recebem o Bolsa Família, ficam de fora as donas de casa, ficam de fora aí também inúmeros outros setores que foram beneficiados do ano de 2020. Somente os trabalhadores informais são o foco aqui inicial, ao que tudo indica, a prioridade do governo, ajudar aquelas pessoas que trabalhavam e foram impedidas de trabalhar. Mais da metade, vamos colocar aí mais de 30 milhões de beneficiários vão ficar de fora. Levando em consideração que o Bolsa Família cobre apenas 14 milhões de famílias, vamos colocar que vai ter um perdido aí para muitos, são milhões de brasileiros que vão ficar a ver navios, né? Vamos colocar que 15 milhões de brasileiros não vão receber, vão ficar totalmente de fora, não vão receber nada, no mínimo 15 milhões de brasileiros ficariam sem receber nenhuma ajuda. Já é uma notícia melhor do que nada. Nós esperamos aqui mais informações para trazer para vocês a qualquer momento. O próprio presidente da República, o Jair Bolsonaro, nessas falas que ele tem ali junto com seus apoiadores, já começa a falar sobre, então, a volta do auxílio emergencial. Ele pergunta aí para os seus apoiadores, ali na saída ali do Palácio do Planalto, sempre que tem aquela oportunidade de contato direto com o público, já questionou sobre a volta, afirmando que não tem o dinheiro, não existe fonte de custeio, mas já colocando por outro lado, falando que sente muito pelas famílias que não têm condição nesse momento. Muda o discurso do presidente da República com a queda da popularidade, que estaria ali abaixo dos 50% em relação à aprovação do povo brasileiro. Então, você pode ter certeza que eles querem popularidade para o governo, mesmo que o presidente da República tenha diversas vezes vindo a público falando que não tem auxílio emergencial, pode ter certeza que essa história vai mudar e eu vou manter vocês informados em relação a isso. Então aqui só para a gente confirmar, ontem, na quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021, o ministro da Economia já se juntou ali com os presidentes da Câmara e do Senado e afirmou, já aceitou, ele topou a volta do auxílio emergencial, só que é lógico, pagando para metade do público que foi pago ali no ano de 2020 e também o valor também deve ser bem reduzido. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo aqui, tentando deixar vocês por dentro do que está acontecendo. Eu vou pedir para vocês, se souberem de alguma coisa, deixarem aqui nos comentários para mim e para todos que assistem. Conto com o seu comentário para que eu possa continuar fazendo essas pesquisas. Vou deixar várias matérias aqui, poderia prolongar esse vídeo aqui, né, tem matéria aqui, vou deixar umas 4 matérias ou 5 foram publicadas hoje, né, falando a respeito do assunto. Poderia falar isso aqui a tarde toda com vocês aqui, a noite toda, né, a manhã toda. A questão aqui eu quero focar apenas nos principais fatos. A volta do crescimento da economia, segundo o ministro da Economia Paulo Guedes, apenas com a vacinação em massa, que viria a acontecer. Devido aos entraves, o negacionismo do governo, apenas agora hoje chegando aí próximo de 2% da população brasileira vacinada até agora, o que significa que estamos longe de conseguir vacinar nossos 212 milhões aí, a população brasileira atual, né? Não sei, o ano passado não teve estatística do IBGE e não foi possível devido o problema da pandemia, né? Mas é mais de 210 milhões de habitantes aqui, então complicadíssimo, né? Apenas 2% estamos chegando hoje aqui da vacinação, então está longe de uma realidade. Mortes diárias em torno de 1.000, 1.200, então é lógico que infelizmente
A doença ela se transmite de pessoa a pessoa. A única maneira de evitar o contágio, diminuir o número de mortes, é o isolamento social ou distanciamento social. Não existe. Eu vi uma reportagem agora cedo na rádio, não vou citar o nome da rádio, uma pessoa do Peru comentando, acho que teve gente que ouviu isso aí, falando que lá não tem um benefício para a população ainda, o governo ainda está decidindo. Nesse momento eles estão em casa, isolamento social, e muito grave mesmo a contaminação, aula apenas pela internet ali, online. Então, portanto, pessoal trabalhando em home office, não é só no Brasil, é no mundo inteiro essa situação. Então não vá nessa história aí de cair na conversa de líderes ali, porque os caras querem apenas ver a parte da economia, querem que você e a sua saúde. Uma coisa triste, o Rio de Janeiro nós sabemos que é uma cidade mais boêmia, vamos dizer assim, todo mundo pontos turísticos, né? Agora, mesmo com a população muito menor do que a do estado de São Paulo, bem menor do que a do estado de São Paulo, nem se compara, já ultrapassou o estado de São Paulo ali em mortes, né, em problemas, em contaminação, problema gravíssimo lá no Rio de Janeiro, o negacionismo. A população quer farra, né? Quer aproveitar a vida e muitos estão deixando ali, infelizmente, né, matando as pessoas mais jovens. Antes o problema eram os mais idosos, tínhamos que preservar os idosos, criança não tinha problema, agora morte das crianças, contaminação de crianças, as crianças levando problema da saúde para dentro de casa porque retornam às aulas no momento não adequado, e também, é claro, muitos jovens agora passam a morrer, passam a contribuir com esse quadro infeliz aqui, infelizmente. A situação é outra, e como eu disse, a doença passa de pessoa para pessoa, ainda não temos vacina, a vacina tão perto, aí já é uma realidade, mas tão longe, devido aí ao negacionismo, principalmente das ações do governo. Infelizmente, não são algumas ações isoladas de prefeitos, de governadores, talvez nem teríamos a vacina aqui hoje. Essa é uma realidade que nós devemos enxergar, tá? Eu vejo aqui no meu município mesmo, uma cidade pequenininha, 45 mil pessoas, e o prefeito teve que pedir, fez ofício até para fora do país para conseguir vacina, porque não dá para depender do governo federal aí negacionista, que não ajuda a saúde, não investe em educação, que acho que são os principais aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo para vocês, para manter vocês informados. Deus abençoe as nossas famílias nessa sexta-feira, hoje 5 de fevereiro de 2021. Deixe seu comentário para que a gente possa aí, torcendo para que todo mundo vire Jacaré o mais rápido possível. Forte abraço a todos.